Boa tarde a todos. Agradecemos esta semana, apesar de todas as correrias, aqui nos encontramos para falar um pouquinho de Jesus, do Evangelho, e compartilhar as nossas impressões e os nossos aprendizados, abrindo nossos corações e nossas mentes. Então, todos sejam bem-vindos, e para iniciar os nossos trabalhos, eu convido a Suzy para fazer a prece inicial, seguida da Elza na leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Uma boa tarde para todos nós. Suzy, por favor, seu microfone está desligado. Desculpa. Neste momento de encontro fraterno, vamos acalmando os nossos corações, silenciando os nossos pensamentos, em prol dos ensinamentos do Cristo, para que possamos assimilar os ensinamentos e as vibrações de hoje da melhor forma possível, buscando o nosso crescimento espiritual na compreensão de uns aos outros, admitindo tudo aquilo que sentimos, para que possamos aprimorar os nossos pensamentos. E com esses pensamentos, lapidar e fazer brilhar o que há de melhor dentro de nós todos os dias. Assim seja. Boa tarde, pessoal. Então, fazendo a lição número 95, aprendendo. Está correto? Então, vamos lá. Aprendendo. Tomai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja precedindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam. Porque, se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Bom, gente, eu tive ausente aí 2 semanas e ouvi o Florescer nos 2 domingos, né, que eu perdi, e depois eu ouvi também, hoje, passando roupa, o Evangelho da Olga de sexta-feira. E a espiritualidade é bem interessante, que vai nos conduzindo com os aprendizados, com as lições mesmo aqui do Palavra de Vida Eterna, como se fosse assim uma direção. Então, 2 semanas atrás, quando foi falado do pão diário, né? O que seria esse pão, né? Que é o nosso aprendizado espiritual, é aquele pão simples, aquele pão que todo mundo fez comentários magníficos. A Guada falou do pão da saudade. Nossa, eu lembrei até que tinha uma propaganda do Seu Júlio, né? O pão do Seu Júlio. Aí mostrava crocante, né? Alguém mordendo. E eu até hoje, com a minha mãe, a gente vai na padaria e às vezes fala, esse não é o pão do Seu Júlio, mãe. Não, não é.
Então, assim, a gente vai vendo que cada um consegue captar nas lições e que as missões estão realmente interligadas. Aí veio o êxito, né, que foi demais a explanação da Rosa. Quem dera um dia eu explane como ela, porque ela fala com o coração e com a alma, e eu acho fora de série. Aliás, todos vocês foram pincelando uma série de coisas, e aí vem do Evangelho do domingo, né, na Páscoa, eu vi que foi falado até para a gente dar uma olhadinha em casa naquela frase que a Carmen pediu para a gente, mas se essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, a transcorrer numa contemplação perpétua. Que essa lição de hoje, para mim, responde o que a Carmen pediu para a gente dar uma lida em casa. Então, aqui ele está falando assim, ei, né, vamos parar de ser ouvinte, vamos trabalhar, né, vamos colocar em prática, né, só ouvir, ouvir, ouvir e ficar parado, né, então ele diz que não tem assim o acaso, né, que o caminho de cada um de nós, ele vai sendo mostrado por eles lá de cima, e aí vai a gente estar atento ou não a esse chamado, a essa intuição, e muitas vezes, fala no segundo parágrafo, a gente se faz de desatento. E acho que quem que já não fez isso, né? Ah, eu acho que eu não ouvi direito. Não, não, hoje não dá, eu estou com preguiça. Ah, outro vai fazer, né? E finge que não é com a gente, né? Eu mesma já fiz isso. A gente às vezes faz isso. E aí ele pede, então observa, né, aí na Terra, a própria escola, se você vai aprender medicina, é para você curar os doentes, auxiliar, o engenheiro, ajudar nas construções da terra, o contabilista, os tecelões, e assim por diante. Então, o que ele está dizendo assim para a gente? Aí eu me remeti ao pão diário lá, que para mim o pão diário realmente é esse pão espiritual que a gente todo dia tem que estar ali, cuidar da massa, sovar, que nem a avó da gente fazia, né? Pôr o fermento, deixar ali, esperar crescer, geralmente não é numa crescida que vai, né, Carmen? Às vezes leva mais, e aí aquilo, né, acaba ficando um pão bonito, o pão do seu Júlio, o pão simples do dia a dia, e eu acho que a espiritualidade quer mostrar para a gente isso, que é muito simples o dia a dia, colocar em prática, e aí, aí fala assim, se você, o que você aprendeu, e se você não for passar adiante, e você ficar só como ouvinte, o que vai acontecer? Esse pão vai ficar escondido. Então, assim, essa sabedoria, né, espiritual que a gente está conquistando, ela vai ficar lá guardada e vai mofar, vai criar, sabe, bichinhos, bactéria, vai ficar ali, vai ficar sem uso. E aí ele dá aquele alerta final que eu achei o máximo, né? Meu filho, se você não vai fazer nada com o que você aprende, é melhor nem ir lá aprender, não é mesmo? Por quê? Porque lá para frente você vai se sentir em sofrimento e com a sensação de culpa. Você já chegar lá em cima, você viu, Lindinha, quanta coisa você aprendeu? Você aprendeu isso? E o que você fez, né? Então, isso daí vai ser o que a nossa própria consciência aqui na Terra, e a gente aqui no Florescer, a gente pega as lições e quem falta, vamos supor, não vem num domingo, pega e escuta, né, o áudio e tudo, a gente vai vendo como é rico essa troca de ideias, essa troca de informações, que às vezes você olha de um jeito, mas o outro está vendo de outra forma. E eu queria, assim, compartilhar, se der tempo, rapidinho, uma coisa que aconteceu comigo essa semana, que foi bem dessa lição, por isso que eu quis fazer. Na terça-feira, eu estava no Tai Chi, e uma amiga minha, né, que ela é professora de Lian Kun e tal, também é terapeuta, chegou para mim e falou assim, Elza, você vai fazer alguma coisa sexta-feira? Aí, na hora, assim, né, eu peguei e falei, nossa, se for sexta, não. Sexta é o único dia que eu tô livre, porque um dia é médico, outro dia não sei o quê, né, eu vou ver os pais, estou tentando ir ver mais vezes. Aí eu falei, não, sexta-feira dá. Aí ela pegou e falou para mim, olha, porque ela trabalha numa casa espírita, né, que é uma casa aqui da Vila Romana bem grande, e tem uma instituição, uma ONG na freguesia do Ó, que cuida de crianças, de adolescentes, dos idosos, do tipo de toda a casa, né?
E a diretora pediu para ela, né, que fosse feito um trabalho que os educadores que tomam conta dessas crianças, eles estão muito cansados, estão muito estressados, sabe, está sobrecarregando e tudo, e precisava de um trabalho voltado para eles. E teriam 2 grupos, né, e teve mesmo 2 grupos dos educadores e depois o pessoal de cozinha, que é um pessoal que batalha também, que está ali sempre dando apoio, né, suporte. Se fosse um tempo atrás, gente, a pessoa fala para mim na terça, eu sou uma pessoa muito assim, quero fazer tudo direitinho, tudo organizado, quero me preparar, eu teria falado não, sabe? Eu não sei o que aconteceu comigo. Na hora eu falei que sim, aí depois eu falei, nossa, mas para sexta-feira, né? Como que nós vamos fazer? Aí a gente marcou o virtual. A coisa em uma hora fluiu, gente, fluiu de um jeito, sabe? Uma falando, ó, vamos fazer uma caminhada na natureza, depois a gente mostra para eles um pouco de tai chi, a gente faz uma meditação. Eu sei, gente, que olha, impressionante como deu certo, sabe? E assim, é pouco, é pouco. Eu acho que ainda dá para fazer muito mais, né? Mas são situações na vida da gente, que nem eu trabalho também com drenagem linfática, e eu não quero esquecer a drenagem, porque é uma massagem que você conta, você sabe o benefício dela, eu aprendi com fisioterapeuta, então você sabe o benefício que vai fazer para o corpo, e eu sempre quis, assim, ajudar, né, com a drenagem. E tinha uma época que parei, fui parando e tal, e de repente, 2 anos atrás, começaram a me pedir a drenagem, eu falei, vou lá fazer. E estou fazendo, e de repente, o que eu faço hoje? No meu pai, 2 vezes por semana, que meu pai precisa de drenagem, melhora a perna dele, fica menos inchada, não está tão preta. Então, assim, a gente tem que olhar que parece, mas ainda é pouca coisa, né? A gente pode estar fazendo muito mais. E aí vai cair na resposta do que a Carmen pediu para a gente ler, né? Se você achar que vai ficar, né, bonitinha, olhando a felicidade, contemplando, cruzando o braço, né? Porque a gente ainda não é esse espírito feliz e evoluído. Então, assim, que Deus nos permita realmente a gente se despertar, para a gente tomar conta, assim, do que a gente está aqui para fazer, o que cada um tem um presentinho dentro de si e pode dar o melhor de você. Cada um tem um, né? A Carmen tem na cozinha, tem outras atividades, né? O Roberto, a Joana e outros na parte de medicina. E fora isso, outros leques que se abrem, porque se você pegar agora um papelzinho e falar, até hoje, com 59 anos, o que eu aprendi? Putz, eu fiz secretariado, eu fiz letras, arte, não sei o quê. Vai contando. E o que eu estou fazendo com tudo isso? E depois, em outras vidas, provavelmente eu vou levar essa bagagem no meu espírito. Vai ter ali um negocinho, ó, a Elza sabe fazer drenagem, sabe? A Elza já aprendeu. Isso reacende, né? Hoje eu bordo, eu não sei como eu sei bordar. Eu não aprendi bordado. Eu tenho certeza que eu bordei lá atrás, entendeu? Então, assim, gente, que Deus nos permita a gente lembrar que nós estamos aqui com uma finalidade maior do que o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e que a gente tenha forças de seguir e dizer vários sim, sim, eu vou fazer. O que máximo pode acontecer é dar errado, mas já é um aprendizado mesmo dando errado, né? Então é isso. Falei demais porque 2 semanas sem ver. Obrigada, gente. Matando a saudade, né, Elza? A palavra está aberta, gente. Gente, deixa eu só lembrar, qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Eu acho essa frase, assim, maravilhosa, né? Porque aí a gente vai lá no fundo do baú e pergunta assim para si mesmo, né? Eu sei quem eu sou? Isso é muito profundo, gente, porque normalmente a gente responde, eu sou a Carmen, moro aqui na Major Maragliano, tal, né? Não, não é isso. É saber quem eu sou, o espírito que eu sou, né? Que espírito eu sou? Eu sou um espírito que reencarnou com vontade
com um projeto de evolução. E o que eu estou fazendo para evoluir? Gente, preciso tomar uma água. Eu falei para a enfermeira lá que eu precisava, que a Mari queria água. Ela falou assim: eu vou te dar cerveja disfarçada de água, tá? Quer com espuma ou sem espuma? Eu falei, com espuma. Então agora eu vou pegar minha cerveja com espuma, disfarçada de água. Essa frase que a Carmen falou realmente foi uma frase super bonita, né, gente? Porque você saber que tem uma coisa guardada, e que tem gente precisando e passando fome, né? Então, você saber que você tem uma coisa que você pode ajudar o outro, fazendo um comentário, ajudando, dando um esclarecimento, ouvindo a pessoa, e você não fazer, né? Essa frase foi a mais bonita mesmo. Desculpa, gente. Tossir, a gente não pode segurar a tosse, né? A gente não quer tossir. Ainda mais quando tem um pneu no pedaço. A gente não quer. Mas o que eu vou fazer, né? Primeira coisa que a senhora está fazendo a bombinha? Não, eu sou uma bombinha. Não é que eu estou fazendo a bombinha, é que eu sou. Desculpa, gente, era isso que eu queria falar, tá? Só isso. Obrigada, dona Carmen. Acho que a Rosa levantou a mãozinha aí também. A Rosa. Gente, boa tarde. Eu assisti ontem na Netflix o filme do Zé Arigó, que eu não conhecia, Predestinado, acho que é o nome do título. Eu achei tão bonito que eu sabia, mas através do filme eu vi um pouco mais assim a fundo, né, qual foi o dilema dele, que até os 30 anos ele era uma pessoa, digamos, normal, e depois começa a ter aqueles como se fossem os ataques, as vozes, aí ele reluta, reluta. E quando faz a primeira cirurgia, ele fica com medo e começa a fazer, e fez mais de 2 milhões de cirurgias ao longo da vida dele, que foram 20 anos, né? Aí eu vi aquilo ali, aquilo é predestinado, como é o nome do título, né? Eu falei, então você vê, ele tinha uma missão, o conhecimento não era dele, era do Dr. Fritz, realmente, mas ele se tornou um instrumento, tornou possível que aquilo acontecesse. É como Deus espera de cada um, né? Cada um aqui tem uma possibilidade, várias possibilidades de fazer coisas, de aprender coisas e de passar coisas. Tudo que é bom não pode reter, como Elza falou. Se você segura o pão, se você segura o maná, ele estraga. Nem você come, nem ninguém come. Então, tudo que é bom, fica bom se circular. Um conhecimento que você aprende, não precisa nem ser um estudo, um conhecimento, aprender a cozinhar, aprender a fazer crochê. Eu conheço vários casos assim que as pessoas não tinham o que fazer, ficaram viúvas e o que ela podia fazer para viver? Ah, eu sabia costurar. Então, viveu a vida com a costura, viveu a vida com o crochê, viveu a vida com a cozinha. E é tão bacana como se transforma, né? Quer dizer, aquele conhecimento adquirido há tanto tempo atrás foi o teu ganha-pão, e depois você passa adiante como professora de cozinha, ou professora de culinária, ou de corte e costura. Então, eu penso assim, todos somos instrumentos, todos somos capazes e somos possíveis de ter esse potencial todo. E a gente tem uma frase que eu gosto, que a gente é responsável pelo bem que fez e pelo bem também que deixou de fazer. Então ele diz, para a gente não perder tanta oportunidade, não perder tempo, não ficar desatento, que todo dia você pode fazer algo bom, todo dia é possível, todo dia dá para ser melhor ou para imaginar, poxa, que bom que eu tive, entre aspas, uma boa ideia, que bom que deu certo para aquela pessoa, que bom que a gente orou, que bom que a gente veio aqui estudar, né? Sempre é soma, eu acho que se a gente tiver boa vontade todo dia, vale a pena a gente, dá para fazer uma coisa melhor do que ontem. Era isso. Obrigada. Obrigada, Rosa. Vamos ter a palavra em aberto aí. Suzy, por favor, Suzy.
Bom, como ninguém falou nada, né? E como eu já tenho sido chamada de tagarela, eu vou usar dessa prerrogativa, tá bom? Eu gostei do que a Rosa falou, porque a Rosa me fez lembrar uma frase que eu ouvi essa semana daquela filósofa Lucilena, não sei que alguns de vocês já conhecem da internet, que é engraçado porque ela faz muito posts de filosofia que está tão dentro da nossa filosofia espírita que é impressionante, né? Quer dizer, o conhecimento é o mesmo. Se você tem dúvida da espiritualidade, a filosofia é igualzinha. Então, quer dizer, é um pensamento lógico, né? É a ciência, como é que é? A fé racionalizada, né? Que fala que é o espiritismo. Então, a gente vê que você pode chegar às mesmas informações por vários caminhos. E ela falou essa semana, né? Que para que a gente comece a meditar na nossa vida, quando acordar de manhã, o que eu posso fazer hoje, né? E isso, Lúcia Helena Galvão, essa mesma. E quando você vai dormir, né? Lembrar antes, à noite, o que eu fiz de bom hoje, o que eu produzi de positivo e de frutífero hoje, né? Que ela sugere isso como uma meditação para que a gente se torne uma pessoa melhor, sem qualquer cunho religioso ou espírita. E bateu com o que a Rosa falou, exatamente a mesma coisa, né? Que é uma coisa que a gente pode fazer, que é tão simples, hoje, durante o dia, né? Me coloco à disposição para dar o melhor de mim àquele que precisar. E no final do dia, perguntar o que eu fiz de bom hoje, né? Do que eu posso me orgulhar ou o que eu poderia ter feito diferente e melhor. Porque a gente faz algumas besteiras durante o dia também, né? Às vezes a gente se distrai e faz bobagem. Então, de repente, assim, o que que eu poderia ter feito diferente hoje para não repetir amanhã? Né? Falou, poxa, hoje eu falei de uma maneira rude com fulano. Será que eu poderia dizer a mesma coisa num tom de voz diferente ou uma frase modificada que não tivesse o tom rude, né? Tirar o tom e tentar falar alguma coisa diferente, mais caridosa, né? Então, às vezes o exercício do nosso aprendizado está exatamente aí, da gente praticar nas pequenas coisas. Uma vez eu ouvi de uma amiga minha, na verdade, foi uma amiga que citou um livro que tem uma frase muito interessante. Ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça nas pequenas pedras, né? Então, acho que é um exercício interessante para a gente aplicar esse aprendizado que nós temos aqui no decorrer da semana, no decorrer dos dias, e muita reflexão. A culpa, ela não é um bom sentimento, porque ela não nos deixa progredir. A culpa nos gera dor, né? Nos gera raiva contra nós, contra os outros, né? A culpa ou é na gente, a gente se chicoteia, ou a culpa está no outro e a gente chicoteia o outro. A gente tem responsabilidades daquilo que a gente faz como que dá para fazer naquele momento. Mas depois você pode, na reflexão, todo dia à noite, você consegue mudar o pensamento e aí se identificar, admitindo isso, no dia seguinte, se acontecer de novo, pouco já passei por isso, peraí, vou tentar fazer diferente hoje. E aí, às vezes sai melhor, às vezes não sai, às vezes a emenda sai pior que o soneto, mas ok, já conheço dois caminhos que não dão certo. Um vai dar certo, né? Um é aquele que Jesus ensinou. Eu errei hoje, vamos ver, amanhã eu consigo, quem sabe amanhã eu acerto de novo, a não desistência, mas acho que se a gente passar para refletir todo dia nisso, isso pode nos ajudar muito na evolução diária de aprendizado. Obrigado por me ouvir. Pode sempre falar, tagarela, a gente gosta. A gente gosta, a gente gosta. Ai, ai. É sempre bom, né, ouvir assim, o aprendizado de cada um, a visão que teve da leitura, né? É como se a gente estivesse analisando um objeto de vários lados, né? Então, é muito interessante, é isso que traz para a gente uma expansão da nossa mente, né? Cada um exemplificando, dando um pouquinho da sua visão.
da leitura. É isso que enriquece a gente e faz a gente gravar as lições, né? De que, olha, já discutimos sobre isso, já falamos sobre isso. Isso é o compartilhar, né? Não tem como a gente querer crescer se a gente não compartilhar. Desde as coisas bem simples até as mais complexas, tudo é um compartilhar. É uma troca de aprendizado constante o tempo inteiro. Como diz Roberta, essas lições, a gente lê cada uma e parece que a gente ainda é tão pequeno que tem tanta coisa para a gente pensar e refletir, né? Sobre tantos ensinamentos e tanta coisa que Jesus, em seu pouco tempo de vida, nos trouxe assim, embaciada, contâneo, lotado, né? E a gente não dá conta de absorver tudo, e mais que tudo, a gente não dá conta de pôr em prática, né? Então, quando ele fala aqui no final, né? Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam. Porque se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxa de maior sofrimento nas grades da culpa. Na realidade, a gente sabe, né, da fala tão falada, né, dentro do ensinamento espírita, né, a quem muito é dado, muito será pedido. Então, à medida que você avança em seu aprendizado, em seu conhecimento, você vai ser mais exigido, porque você, sabendo dos preceitos de Jesus, lendo a sua lição, o seu evangelho, tentando todo dia ampliar essa visão de tudo que ele nos ensinou, e se a gente estagnar que nem uma água parada, a gente não vai a lugar nenhum, mas vai ser nos cobrado lá na frente, né, pelo Criador. Você tinha todo o conhecimento, o que você não pôs em prática, né? Então, a água parada, ela não serve para nada, só serve para fazer confusões, né? Agora, mesmo com a dengue, a água parada só traz confusão, doença para toda a população. Então, que a gente pense sobre isso, né? O conhecimento estagnado, ele não traz benefício para ninguém, nem mesmo para você, porque você adquiriu o conhecimento e guardou as 7 chaves. Quando a gente tenta no dia a dia, às vezes passar por um amigo, por um conhecido, dar uma palavra, que às vezes vem para você a palavra para falar com a pessoa, você está dividindo esse pouco de aprendizado que você está tendo, né? E isso é muito benéfico, porque a gente tem que aprender a ouvir o outro, né? Ou às vezes falar naquele momento que o outro necessita da palavra de Deus, de Cristo, da palavra do apoio e da amizade, né? Então, eu acho que é isso, sim, que a gente tem que pensar que quanto mais conhecimento eu vou adquirindo numa área, maior a minha responsabilidade perante esses conhecimentos. Porque eu não sou leiga, eu não desconheço Jesus, nunca ouvi falar de Jesus, não posso alegar isso, né? Então, eu acho que fica muito mais criterioso o meu julgamento diante do Pai, porque eu já tenho conhecimento de muitas coisas da vida de Jesus e da forma como ele quer que a gente haja no dia a dia. Sempre começando pelas pequeninas coisas, né? E essas pequeninas coisas começam onde, gente? No lar, né? No lar família, no lar trabalho, no lar comunidade, bairro, no lar cidade, e assim vai, né? Então, essa lição, como sempre, nos remete a ficar repensando sobre o que eu tenho feito com muito que tem chegado de conhecimento até mim, né? E isso realmente tem hora que dá até uma certa angústia, né? Porque às vezes você não dá conta de fazer tudo aquilo que você gostaria, né? Porque você é humano, você tem um limite, e é muito frustrante, às vezes, quando você se depara numa situação que você tinha escolhas a fazer diante daquela situação, e você acaba para fazer a pior escolha, né? Aí vem a cobrança, por que que eu não agi assim, né? Mas eu acho que vai haver sempre na vida da gente esses momentos, mas o importante é que a gente reconheça que aquela escolha não foi a melhor e que a gente siga em frente. Eu acho que esse ponto que a gente tem que parar e não se deixar cristalizar nem estagnar, né? Eu fiz errado, mas eu vou fazer diferente daqui para frente. Eu já reconheci onde foi meu ponto fraco, né? E vamos seguir em frente. E aí lembra a história de Paulo, né? Porque se ele tivesse parado nas coisas, todas as coisas que ele tinha feito anteriormente, ele teria se congelado e não teria progredido. Então, eu acho que a melhor posição nossa, quando a gente descobre que fez uma escolha não adequada,
é seguir em frente com esse aprendizado e que mudança de atitude. Então, essa lição é muito linda demais, muitos pontos para refletir sobre o que a gente tem feito até então, né? E como a gente tem feito com esses muitos conhecimentos que a gente vai adquirindo, e que a gente tem feito de útil, ou se estamos só armazenando para nós mesmos, né? Obrigada, gente. Deixa eu dar a palavra aí para mais alguém. A Iva ali está quietinha, aguardar. Vou cutucando o povo aí para falar. Dona Maria Helena está ali quietinha. Estou pensando, né, Joana? A gente fica reflexionando sobre o que leu e o que ouviu, né? Gente, ó, não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Gente, isso aqui é muito profundo, né? Qual será o momento que você é chamado para testemunhar? E aí, se você não está preparada, o que acontece? Então, você vai passando a vida inteira se preparando para o testemunho, né? Acho que a Maria Helena quer falar. Olha, Dona Maria, Maria. fala sim, Dona Maria Helena. Mas não tem cá ninguém. É a nossa portuguesa linda. Fala aí. Não, é que eu estou concordando perfeitamente com o que a Joana está falando. A gente errar é humano, a gente erra. Mas tem que reconhecer o erro e começar de novo. Pronto. E pensar, eu tenho conhecimento, então o conhecimento me obriga a reconhecer o humano e a recomeçar. Porque se a gente só souber na teoria, também não vale a pena. Se a gente não praticar, a teoria não nos vai, com certeza, modificar o mundo. São as nossas ações, os nossos atos dia a dia. Estavam falando aí na voz. Eu ouvi de uma pessoa que até a maneira da gente olhar para uma pessoa que nos vem pedir ajuda, não precisamos falar, se não quisermos falar nada, não falamos, olha pelo menos com carinho. Porque até o olhar, às vezes, afasta, certo? Já vai com raiva. Então, eu acho que a nossa maior obrigação de espíritas, já que nos estamos dizendo espíritas, que estudamos a doutrina do Cristo espiritual, a parte mais espiritual da doutrina, nós temos o dever de as nossas ações provarem aos outros que nós somos espíritas. Porque se a gente estão numa briga, se a gente se mete e ainda diz mais que é a brigalhada toda, a gente são conscientes dos nossos atos. A nossa maneira, já que entramos, temos que provar que entramos na doutrina com as nossas obras. E é assim, com a palavra, com o olhar e principalmente com a atitude, certo? Com o gesto de mudar a humanidade mesmo, porque senão não mudamos. Se nós não nos mudarmos, como é que nós vamos mudar as coisas à nossa volta? Eu acho isso. Acho que a prática é a principal coisa do espiritismo. Nem é. Estávamos hoje eu e a minha filha a discutir certas coisas e disse, há tanta gente que não sabe nem o que é isso. Não faz nem ideia do que é o que nós estamos discutindo. Mas tem um coração bondoso. Mas é capaz de praticar a caridade na palavra, na ação. Tudo bem? Então eu acho que a nossa principal responsabilidade é com as ações. Chega. Um beijinho para todos. Obrigada, Dona Helena. Sempre um prazer. Tem que aguardar, tá quietinho ali, Robertinho. Vou te cutucar, hein, Roberto? Não, eu tô encantado com tudo que todo mundo falou aqui. É um bálsamo, né? É um bálsamo para todos nós. E aí a gente percebe que esse pouquinho que a gente faz aqui, né, é um compartilhar, né? É um colocar em prática isso. E aí eu fiquei agora com aquela
questionamento que a dona Carmen fez, né? Quando nós somos chamados a testemunhar, né? É aquilo, né? A evolução é movimento, né? E espiritualidade é movimento. Chega um determinado momento em que você vai aprendendo, você vai aprendendo, você vai aprendendo, só que aí você não compartilha. E aí, a vida, vamos colocar assim, o momento presente que você está vivendo, ele te coloca em situações para avaliar se tudo aquilo, como disse a dona Maria Helena, colocou agora há pouco, se tudo aquilo que você escutou, que você acredita que você aprendeu, se você consegue colocar em prática, né? A tolerância, como disse a dona Helena, né? A caridade do olhar, a serenidade, a calma, a resiliência, né? Será que a gente consegue colocar tudo isso em prática numa única vida? Com certeza não. Mas a gente vai tendo pequenos pontos em que a gente vai podendo expressar isso, né? E como disse a Suzy, né? Se eu errei agora, se eu não conseguir expressar isso agora, eu consigo fazer isso num outro momento, né? É que às vezes, aí, utilizando a frase que a Joana colocou, né? Às vezes a gente se esquece que para fazer isso, a expressão do aprendizado, a gente precisa colocar isso nas pequenas coisas do dia a dia, né? Que às vezes a gente não valoriza, né? Então são as pequenas coisas do dia a dia, né? Para um dia, quem sabe, né? Ou melhor, para que um dia, com certeza, a gente consiga fazer as grandes coisas, né? Às vezes, essa proposta, né? Eu acho que a gente encontra na literatura de Santo Agostinho, né? Acabou o dia, né? O que é que eu fiz, né? Então, às vezes eu chego em casa, é aquilo que acontece com todo mundo, né? É verdade. Tem uma semana, eu vou falar assim, essa minha semana agora foi muito, muito, muito corrida, né? Aí eu disse assim, nossa, como eu trabalhei. Aí eu paro para pensar assim, puxa, tenho mais a que agradecer, que bom que eu trabalhei, né? Que bom que eu tive a oportunidade do trabalho, que bom que eu tive a oportunidade de exercitar a minha função. Agora, será que eu só exercitei a minha função? Ou será que eu consegui ser humano, né? Estava trocando uma ideia antes com a Joana, né? Aproveitando o próprio texto, vamos colocar a Guada, a Rosa, a Suzy, eu, a Ju, a Iata, né? A Laurinda, se eu esqueci de alguém, me perdoe. A gente, muitas vezes, a gente vai fazer a nossa função, porque faz parte do nosso dia a dia. Às vezes a gente faz algumas coisas até no automático, né, turma? Mas quando a gente consegue perceber que a gente passou aquele dia, aí você olha para trás e você consegue perceber que você foi humano, né? Humano em coisinhas simples, e ouvir um pouquinho a mais aquela pessoa que talvez não tivesse ninguém com quem conversar e ela aproveitou você naquele momento e falou um pouquinho a mais. Um idoso que não tem família, que não tem ninguém para cuidar dele, que ele vem sozinho na consulta, e aí você ouve um pouquinho mais ele, e quando você se despede, você não faz nada demais, você dá um abraço, né? Você ensinar dentro da sua especialidade o outro a fazer alguma coisa certa, em relação à dieta, em relação
ao uso de um... Né, dona Carmen? Está usando a bombinha direito? Sempre. E aí você para pensar assim, gente, olha, cada um de nós tem essa possibilidade de compartilhar e exemplificar o aprendizado. E aí, muitas vezes, a gente vai colocando no nosso dia a dia, tão prático, tão material, a gente nutre um pouco essas nossas ações com o aprendizado da espiritualidade. Aí eu questiono, será que isso não é o sal da terra? Né? Que precisamos ser o sal que modifica, né? A gente talvez ainda não tenha percebido que com essas ações, em relação aos amigos, em relação à família, em relação a estranhos, em relação àquelas pessoas que talvez nunca mais vão cruzar a nossa vida, você conseguiu ser um pouquinho o sal da terra. E eu me lembro que a Rosa, algumas semanas atrás, eu não vou me lembrar, ela falou, ela fez umas ponderações sobre o sal da terra que eu fiquei muito emocionado, achei muito bonito. Então, eu acho que compartilhar isso, né, Rosa? Nesses pequenos momentos, é a gente ser aquela pitada, né, Rosa? A gente, quando você diz assim, quanto você usa? Você usa uma pitada de sal. Mas uma pitada de sal para mim é uma coisa, para Rosa é outra, para Suzy é outra, para Elza é outra, para Dona Carmen é outra, para Guada é outra. Mas é a sua pitada de sal. Naquele momento, naquela ação, você colocou a sua pitada de sal. Você foi o sal da terra naquele momento. E aí, por mais incrível que pareça, é um sal que se torna doce na vida das outras pessoas. E sem a gente perceber, particularmente na nossa. Gente, obrigado, viu? Vocês me deixaram hoje. Eu acho que eu tô... Viu, Vanderlei? Vanderlei disse para mim um dia, na semana passada, não chora, menino, não chora. Tá? Mas é que eu tô mais emocionado nessa última semana. Obrigado por vocês serem também o sal da terra que se compartilha aqui no Florescer. Dona Carmen, será que hoje, né, gente, podemos fazer as questões, né? Com certeza. 12, 113, antes de partir para as vibrações. Obrigada, Robert, pela bela... Eu acho que a gente se torna, Roberto, meio agridoce, né? É o pitadinha de sal que vai adocicando a vida de tantos, né? Agridoce. É verdade. Gente, é 112 e 113, né? Isso mesmo, Dona Carmen. Eu fiz uma observação maravilhosa, né? No domingo, quando eu disse que hoje nós vamos falar de nós todos. Contemplação, Espíritos maravilhosos, super evoluídos. Nossa, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. 112. É a primeira ordem, espíritos puros, tá? É caracteres gerais. Não sofrem influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Ai, ai, que engraçado. Primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais que suportar provas ou expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Gente, eu estava falando um dia desses que, como nós fazemos a lição tão bonitinha, né? Desse nosso projeto reencarnatório, de estarmos aqui na Terra para evoluirmos,
e cumprimos assim, ao pé da letra, os nossos projetos, Deus, na sua misericórdia, disse assim para cada um de nós: fofa, vai ser fácil, com o pé nas costas, vai ser assim, maravilhoso. Você está tão evoluída que eu vou te dar um mini planeta para você organizar. Aí a gente fala: uau! Nossa, como eu sou maravilhosa também, que coisa linda! Aí ele diz assim: eu vou te dar uma tarefa para você desenvolver na Terra, governar, adquirindo experiência, dividir, multiplicar, somar, um planeta que se chama Lar. Nossa, será que eu consigo? Consigo. Então, quando a gente consegue renunciar, amar, perdoar, complementar aquilo que falta dentro de nós de uma forma espontânea, sem sofrimento, sem nos chicotear, sem dizer assim: vai, mas errou de novo, não é possível. Não, a gente olha e diz assim: lindona, escorregou na jaca de novo, né? Mas não tem importância. Vou te dar outra oportunidade com as mesmas características, para ver se agora você vai. Então, a gente ainda nesse estágio evolutivo, nós ainda precisamos de provas e de expiações, muitas. Até o dia que nós não precisarmos mais e nós possamos, digamos que, organizar, ser responsáveis por um planetinha assim, um pouco mais acessível à nossa calma, né? Onde nós possamos olhar e dizer assim: ufa, isso é fácil. E a gente vai conseguir, de uma forma espontânea, feliz, se despojando muitas vezes de coisas que a gente não vai mais precisar. Então, eu não vou mais precisar do apego, eu não vou mais precisar da minha raiva, da minha mágoa. Eu não vou mais precisar dessas ferramentas horrorosas. Eu vou precisar só de uma, que se chama amor. E aqui, no último parágrafo, penúltimo, ele diz assim: gozam de inalterável felicidade, visto que não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua, que é essa frase aí que eu pedi para a gente poder estudar durante a semana, né? São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem, eles designam as suas missões: assistir os homens em suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantém distanciados da felicidade suprema, é, para eles, uma doce ocupação. São designados às vezes sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Gente, sensacional, né? Porque quando nós sabemos que cada um de nós tem o nosso anjo guardião, ou serafim,
o anjo da guarda, seja lá quem for, nós acabamos sempre abusando deles, né? Aí a gente fala assim, ai, eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo, eu quero que você faça isso, como coisa que eles estão às nossas ordens, né? Então, nós vamos chegar no momento da nossa evolução, não importa quantos milênios ainda temos na frente, mas nós vamos alcançar essa felicidade plena, onde nós vamos dizer assim, Deus, gostaria que acontecesse tal coisa, mas é você que deve saber o que eu preciso ou a situação que eu preciso passar para minha evolução. Isto, gente, é se colocar à disposição de Deus, né? Eu estou me colocando à tua disposição, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Gostaria que acontecesse isso, né? Eu falei hoje sobre isso com uma amiga, porque ela me disse assim, ore muito, viu, Carme, para sua filha ficar bem. Eu falei, não, eu não vou orar para minha filha ficar bem. Eu vou orar para minha filha ter coragem para enfrentar, seja qual for a situação que ela esteja. E eu vou pedir a Deus que ela tenha também coragem para aceitar essa situação. Porque antes dela ser minha filha, ela é filha de Deus. E Deus sabe o que um filho precisa. Então, isso a gente precisa fazer com um pai, com uma mãe, com um filho, não é? Porque nós estamos como pai, como mãe, como filhos. Não somos, né? Então, o dia que nós compreendermos isto, nós vamos nos entregar a Deus e dizer, né? Assim como o Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, mas não a minha. A minha pode ser o meu egoísmo, o meu apego à matéria, ao amor que eu tenho pelos filhos, não importa. Mas quando eu aceito a vontade de Deus, eu quero que a minha filha seja o que for necessário para a sua evolução. Só isso, né? Se Deus achar que ela tem que passar por isso ou por aquilo, que é bom para a evolução dela, então a mim cabe o aceitar e o pedir coragem, força, boa vontade e muito amor no coraçãozinho dela, para que ela possa levar adiante a sua tarefa, né? E é isso que ele fala. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Nós precisamos, sim, estar às ordens deles, né? E não pedir que eles estejam sempre às nossas ordens. Quem somos nós, né? Então, quando eu vou dormir, eu falo para Deus, eu me coloco à tua disposição, para que eu seja instrumento, ferramenta da espiritualidade do bem, e vocês possam me utilizar sempre para o trabalho no bem. Então, é esse momento que a gente fala que a ociosidade monótona a transcorrer numa contemplação perpétua não vale a pena. Eu preciso, sim, de uma forma muito fiel aos meus princípios, a esses que eu abracei, me colocar à disposição da espiritualidade e não pedir a espiritualidade que esteja à minha disposição, né, gente? Não faz sentido, né? E é isso. Falei o nosso retrato, né? Ai, dona Carla, a senhora falou tão lindo, tão belas essas duas questões, né? Tão profundas. Dona Maria Helena quer falar. Pois não, Dona Maria Helena.
Minha mãe é tagarela. Não, eu não sou tagarela. Aquilo que a dona Carmen está falando é aquilo que ela, na verdade, com certeza já conseguiu pôr em prática e que eu peço a Deus para me ajudar. Porque eu gostei de entrar, perdi o medo da morte, a certeza de que um dia, não sei quando, chegarei feliz, não sei se vou demorar 1 bilhão ou se 10 bilhões, não sei, mas por lá. Mas essa certeza que a senhora disse em relação à sua filha, essa posição, eu admiro os espíritas nisso, os que conseguiram já chegar aí. Porque eu ainda não cheguei. Peço todo dia a Deus que me ajude a amar os filhos sem paixão e a servi-los sem apego, mas ainda não consegui lá chegar, viu, dona Carmen? Mas Eu isso encho a se paciência chama... divina, mas a senhora está-me dando mais uma lição. Obrigada. Que bonitinho. É a experiência que eu sou mais velha que você, Maria Helena. Não é, não. Sou sim, com Ok. certeza. Espiritualmente eu devo ser, sim. Espiritualmente, com certeza, já vou fazer 87 de idade, mas Uma acordei criança. muito tarde, dona Carmen, mas acordei. Bonitinho. Uma criança, Maria Bom, Helena. Você é uma criança, uma bebezinha com 87 anos. Que são 87 anos? Não é nada. mas chego lá. Vou Diante da crescer, vou eternidade. crescer, Olha, dona Carmen. nós temos uma Essa coisa que a eternidade. senhora falou, a minha filha tem que passar por os problemas dela, não vou pedir a Deus para lhes tirar, tem que Isso aprender a mesmo. enfrentá-los. Para mim isso é É. uma maravilha, chegar a esse ponto. Maria Helena, vou te contar uma coisa. Esta madrugada, eu acordei com alguém me dizendo assim: Você já pensou no acordo que vocês fizeram antes do reencarne? Se um dia ela vai dizer assim para você: Mãe, eu tinha que passar por isso e você não me deixou, por quê? Pois é, eu sei, dona Você Carmen. pediu a Deus que eu não passasse por isso, mãe, se eu precisava. Então eu Mas não é levantei. fácil, a senhora já evoluiu a um ponto que eu ainda estou longe de alcançar, mas vou tentando, vou tentando. Imagina, com certeza você alcançou outro que eu estou longe de atingir. Não tenha dúvida disso. É Não. uma troca, viu? Obrigada, dona Carmen, obrigada. Um beijo, viu, Maria Helena? Outro. Bonitinha, né? Esse final lindo e maravilhoso. Jesus, né, Roberto? Mas, de qualquer forma, gente, eu sei que está um pouquinho avançado da hora, mas eu acho que a espiritualidade vai nos compreender que essas duas questões foram muito apropriadas assim, dentro da lição que a gente está aprendendo. E, como sempre, eu li Miramês. E quando eu leio, eu quero passar para vocês, porque complementa tudo que foi posto tão brilhantemente pela dona Carmen, viu? Então, eu vou ler pausadamente e depois vocês podem também entrar e ler com calma pela internet. Então, eles colocam assim: espíritos superiores, a questão 111. Eles reúnem em si qualidades incalculáveis que passam despercebidas pelos homens. Eles são conhecedores de muita ciência, sabedoria e bondade. Compreendem na profundidade as leis de Deus. E não somente compreendem, mas vivem essas leis. Olha que lindo. Suas ligações com a Terra já transcendem os laços de família, de grupos sociais ou de simples amizades convencionais, que caracterizam o ser gregário do nosso planeta. Ligações estas já desnecessárias aos espíritos que vivem num clima de universalidade, em plena e constante cooperação com a obra do Criador, identificando todas as criaturas como irmãs, amando-as como faz o sol, com seus raios quando os despeja sobre a terra. Manifestam completa superioridade, onde são chamados a servir em nome de Deus, e suas presenças nada impõem, fazendo sentir em tudo e em todos o amor. Raramente reencarnam na Terra, são missionários da luz maior e têm no amor a sua segurança.
conhecem os segredos da vida e percebem as intenções do Criador pela atmosfera espiritual que o circunda, pelo fato de elas lhe facultar altas sensibilidades, de modo a atender à vontade do Pai Celestial. Como nos relata o Livro dos Espíritos, falta-lhe somente um degrau para chegar à perfeição. Eles são conhecedores de toda a ciência e arte, que não tem mais segredo para eles. Dominam a natureza em todo o seu impulso evolutivo e são sempre atendidos no que desejam. As suas posições como superiores lhe dão nuances de anjos. Nunca falham em suas missões, por conhecerem todas as trilhas por que deverão passar. Estão a par de todas as manobras humanas e sabem lidar com seus inferiores, instruindo-os. Compreendem o momento de discipliná-los e deixam que se cumpra a justiça nos caminhos da terra, por amor ao progresso da humanidade. Orientam os homens de ideal elevado, mas silenciam junto àqueles que alimentam a curiosidade, deixando que os iguais se atraiam. Limitam sempre as revelações pela terra, para que não cheguem até os homens verdades que os homens ainda não suportam. São cautelosos no que tange às manifestações do mundo espiritual. O visual pode perturbar aqueles que não estão preparados para tal. Empenham-se em divulgar no seio da sociedade o livro nobre e ajudam na educação das criaturas, tendo grande interesse na melhoria espiritual dos povos. Sabem que as guerras são escândalos necessários ao tipo espiritual que se encontra na Terra, mas trabalham para que elas desapareçam do mundo e sabem que no futuro se instalará no planeta um verdadeiro reino dos céus, onde o amor, a caridade e a ciência espiritual dominem todas as nações, onde a fraternidade legítima seja o qual for qual há, que sopra em todas as direções e não falta para nenhum vivente, esteja ele onde estiver. Sabem que as religiões, mesmo divididas por ideais, se confundirão pelo sinal do amor, aquele amor que Jesus ensinou e viveu. A presença dos espíritos superiores encanta e deslumbra em todos os sentidos, pois eles são doadores permanentes da luz. Nunca deixam de irradiar a harmonia na faixa que todos possam aproveitar. São luzes de Deus que jamais se apagam e orientam constantemente todos os povos pelas vibrações que desprendem de seus corações, por amor na regência da sabedoria. E é assim, brilhantemente, que a gente termina o estudo, né? Esse texto, eu acho que vale a pena vocês lerem novamente, né? Que é muito lindo esse texto do Milanês. A dona Carmen falou de uma forma tão bela, tão suave, e pontuando coisas tão importantes, né? Então, é isso que nós seremos um dia, gente, espírito puro. Então, nós temos um grande trabalho pela frente. Que a gente possa já calçar nossas luvas de trabalho, né? E tentar ir pondo em prática. Porque é isso que Jesus quer que sejamos no futuro, né? E o trabalho tem que começar agora, né? Ontem, né, dona Carla? Sempre. É lindo demais essas duas questões do Livro dos Espíritos, quando nos colocam onde Jesus quer que a gente chegue. Um grau de felicidade, né? E a impressão que a gente tem como leigo, às vezes, é que a felicidade completa é a ociosidade. E não é. Esses espíritos de luz, eles não param de trabalhar o tempo inteiro, né? Em nome do Pai Maior. Então, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Você está constantemente ligada no bem, no amor absoluto, né? E cuidando de tanta gente, que somos nós aqui. Lindo essa lição. Que Deus ampare nossos corações. Que assim seja. Joana, Aham. vamos aproveitar esse momento em que
Nossa, que tarde. Que aprendizado, que lições. Que tu possas te sentir envolvida pelo agradecimento dos nossos corações. E que tu possas sentir a mensagem de paz e amor que chega até ti. A paz do Cristo seja contigo e seja conosco. Coragem. A irmã já colocou de forma tão linda. Tenhamos coragem para seguir em frente, dentro do desafio que nos é posto em forma de prova. Não debruce na ociosidade. Ande e avance no trabalho, cada um de vocês, dentro do universo que cabe a cada um. Tenha coragem de se entregar aos ensinamentos que foi deixado pelo Filho de Deus. Não tema em nenhum momento. Simplesmente faça o que precisa ser feito. Tenha resiliência diante dos fatos da vida, mas não deixe de agir. A prece vai dar sustentação para cada um de vocês. A sintonia com a espiritualidade superior trará o acalento e o conforto. Jamais tenham temor. Vistam-se com a carapaça da coragem. Aquela coragem que faz a gente levantar do sono profundo, do cansaço extenuante, da dor extenuante, e que nos faz levantar para ajudar o outro, esquecendo a nossa própria dor. Avante sem medo, simplesmente confie. A irmã já colocou de forma tão bela a coragem de aceitar os desígnios do Pai, que enxerga nós como um todo e quer o melhor para cada um de nós. A sustentação de vocês está no amor e na entrega, no perdão e na caridade. Não se esqueçam disso. Amor, entrega, caridade, perdão. Aí está o segredo de vencer cada obstáculo, cada desafio. Aí se encontra a sua coragem, o seu impulso de seguir em frente. Então, irmãos, não temam. Simplesmente hajam nas pequenas coisas do dia a dia, no pequeno fazer, coisas do cotidiano que a gente nem dá importância. Mas o seu zelo de como você cuida de si, da família, do próximo, da sua terra, do seu planeta, do seu lar, de tudo, mostra o grau de espiritualidade que você já chegou. Lembre-se da história do Chico, dos tomates. Lembre-se. Ele ia à feira, chegou na banca de tomate e escolhia um bom e 3 ruins e colocava no sua cesta. Alguém interrogou por que ele escolhia os tomates ruins. E ele respondeu: se eu pegar todos os bons, não sobrarão bons para os outros. Sim, escolham, senhoras, como viver no bem, compartilhando tudo, não querendo tudo para si, mas querendo dividir. O que é bom com todos, e o que não for bom, tente suavizar a vida do outro, para que a seu ato suavize a sua própria. Então tenha coragem e a resiliência de fazer e se entregar aos desígnios de Deus e seguir o exemplo do seu amado Filho. Aqui reunidos estamos neste aprendizado. Mas eu te digo,
A força maior está no amor, caridade, perdão. Façam disso a sua vida. Alavanque o seu dia, o seu viver, nesses 3 grandes pilares. E com esse sentimento, vamos todos unidos aqui, abraçar nosso planeta Terra, rogando ao Pai misericórdia para todos nós e para todos os nossos irmãos. Não para nos livrar das provas, mas para nos dar sustentação e coragem para enfrentá-las, nos dando força para sermos do bem, apesar de todas as tempestades. Oremos pelo planeta Terra, oremos pelos lares, pelas famílias, pela mãe, pelo pai, pelo filho, por todos os irmãos. É importante que tenhamos fraternidade, sejamos fraternos com todos, e que a Terra receba nossas vibrações de amor e luz, e que Deus derrame a sua misericórdia sobre o nosso planeta. E que todos vocês, neste momento, recebam em seus lares uma luz luminosa que adentre, arejando todo o ambiente, trazendo harmonia e serenidade, confiança, leveza e a certeza que nenhum de nós estamos sós. Jesus está conosco e conta contigo sempre. Graças ao Pai. Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos a oportunidade de viver esta semana em nossa vida, apesar de todas as provas e desafios que cada um de vocês passou esta semana. Deus nos fortaleça para que sigamos esta próxima semana com a coragem que nos é necessária, o amor que nos é precioso e a caridade que nos faz próximo do Pai. Obrigada a todos vocês e uma boa noite. Graças a Deus. Joana, eu